Meu nome é Jeremy Wade. Detetive de água doce, pescador e explorador. Para mim, um lugar que contém mistérios infinitos é a Amazônia. Agora, retorno para a missão de uma vida. Durante um ano inteiro, irei além e mais profundo, no território mais remoto e desconhecido de monstros de rio que já conheci. As águas do Amazonas se infiltram além da floresta e atingem áreas desoladas e perigosas de rios e pântanos, onde recentemente ouvi um relato sobre uma mutilação brutal sob a água. Tudo aconteceu num átimo. Um corte cruel que amputou a genitália de um rapaz. Mas aqui, a investigação não será fácil. Esse é um lugar esquecido e, em geral, sem lei, onde algumas hidrovias escondem criminosos, além de predadores ávidos por sangue. Mas é aqui que terei que encarar o agressor secreto que caça no rio de sangue da Argentina. Uma única vida não é suficiente para explorar uma região selvagem do tamanho da Amazônia. Mas as águas repletas de predadores não se detêm na borda da imensa floresta tropical. Elas avançam como tentáculos por um território mais frio de extensos pântanos e charcos. Uma área quase 4 vezes o tamanho do Texas. Alguns correm ante a perspectiva de caçar novos monstros de rio aqui. Mas, quando ouvi histórias sobre ataques, eu precisava vir. Ouvi uma história sobre o ataque sangrento contra a genitália de um rapaz no Rio Paraná. É hora de investigar um novo caso. O Rio Paraná é uma imensa artéria de água doce que atravessa essa região. Ele flui das áreas pantanosas do Brasil e percorre 4.800 quilômetros até encontrar o Atlântico Sul. Dirijo-me a esse complicado labirinto de hidrovias em busca da origem da história. Como grande parte da Argentina, essa é uma área de gado. Apesar dos riscos de alagamento, alguns ranchos ainda usam as ilhas pantanosas como pastagem. Senhor? Senhor? Boa tarde. Boa tarde. Eu escutei algumas histórias sobre animais perigosos. Eu perguntei para esse senhor se ele tinha ouvido falar sobre a mutilação. Estava cortando, amputando o pênis. Então cortou, é? Cortou. Perto daqui, correu a história de um rapaz que teve o seu pênis mais ou menos amputado. Parece que o relato que eu vi é verdadeiro, mas ele não sabe qual animal foi o responsável. É a arraia. Bom, segundo ele, o peixe mais perigoso dessas águas é a arraia-lixa. Eu fiquei cara a cara com esse gigante venenoso de água doce numa outra investigação que fiz nesse rio. Lá está ela! Lá está! Lá está! Lá está! Eu duvido que uma raia seja capaz de causar o dano que me contaram. Quero perguntar à própria vítima se faz ideia do que o atacou. Então pergunto onde ele mora. Fica ali embaixo. Bom, ele não sabe exatamente onde, mas parece que é descendo um pouco mais o rio. No caminho, não resisto e jogo a linha na água para ver por mim mesmo o que há aqui embaixo. Troquei o interminável verão equatorial por um lugar com distintas variações de temperatura, chegando no final do inverno surpreendentemente frio dessa região. Essas histórias sobre partes do corpo amputadas me fazem imediatamente pensar nas piranhas. Mas nessa região tão ao sul, numa água que fica bem fria, pelo que sei,
Elas não existem, então eu acho que deve ser outra coisa. Também descarto a venenosa raia lixa. O ferrão perfurante em sua cauda é potencialmente mortal, mas não amputaria os genitais. Mas eu conheço um peixe que pode causar a mutilação genital. O pacu, às vezes chamado de devorador de testículos. Mas ele só se tornou carnívoro quando as pessoas o levaram para o outro lado do mundo, onde a vegetação era escassa. Esse peixe, cujos dentes se assemelham aos nossos, é naturalmente vegetariano aqui, em seu lar sul-americano, onde nunca soube que tivesse causado problemas. Como estou atrás de algo com predileção por carne, vou pescar usando a isca mais sangrenta que eu conheço. Sendo este o país do gado, eu tenho aqui um pedaço de coração de boi bem sangrento e bem carnudo. Bom, ele deverá atrair a atenção de qualquer carnívoro. Peguei um. Isso. Nessa área, eu estou bem perto de alguns galhos. É um peixe bem forte. Vamos lá? Peguei. O que é isso? O peixe que pegou a minha isca é um que nunca tinha fisgado. Um boca ou piapara. Este peixe é, de fato, carnívoro. Ele parece a carpa, mas ele tem o que as carpas não têm. Ei, ele tem dentes. Vamos ver mais de perto. Seu nome científico é Leporinus. Descreve seus dentes de coelho, mas isso não é equipamento de um vegetariano amistoso. Sei que pode crescer mais que isso, mas mesmo assim, sua boca não tem largura para morder meu dedo. Embora seja bem estranho ver dentes de um peixe como este, eu não creio que seja o responsável. Deve ser um outro. Os exploradores chamaram essa área de Argentina devido à prata que esperavam achar aqui. Outrora, foi uma terra de fartura para colonizadores da Espanha, Itália e Grã-Bretanha, mas agora suas riquezas desapareceram. Como muitas pessoas nesses locais remotos, o rapaz cujos genitais foram mutilados vivia à margem da sociedade, num povoado quase esquecido. As bandeiras vermelhas identificam um santo renegado que os locais veneram. Este é um santuário para o Gautito Gil. Nessa região da Argentina, ele era uma espécie de Robin Hood, pois ele ajudava os pobres. Devemos deixar oferendas, cigarros, vinho, mas o próprio Gautito Gil venerava outro santo de origens mais antigas e obscuras. Há uma outra figura menor ali, é algo que aparentemente remete ao Santo da Morte. Dizem que San La Muerte impede que seus seguidores sejam presos. É por isso que muitos criminosos cruéis e até assassinos, neste canto da Argentina, também fazem oferendas a ele. Uma mulher deste vilarejo me disse que a família da vítima tinha se mudado para a cidade grande, mas seu tio ainda estava aqui. Ele me atendeu com desconfiança. Talvez porque eu não fosse daqui. E as pessoas que fazem perguntas costumam ter ligação com a polícia. Aqui. Este senhor vai contar a história que você quer ouvir. Por favor. Vamos entrar, então? Vamos, sim. Ótimo. Tá. Muito obrigado. Mas, no fim, ele concordou em me contar sobre o evento terrível que mudou a vida do sobrinho para sempre. No local isolado da Argentina, investigo relatos horrendos sobre uma criatura que mutila brutalmente genitais humanos. Um homem chamado Talésio concordou em me contar exatamente o que aconteceu com seu sobrinho Gervásio, num dia que nenhum deles jamais esquecerá. Quando aconteceu isso, ele estava vindo da escola.
O Gervásio foi nadar após a escola com alguns amigos. Os garotos eram pobres, de famílias de vaqueiros e possuíam só uma muda de roupas. Então, foram nadar pelados. De repente, algo o mordeu. A água ficou vermelha devido ao sangue. Algo havia mutilado seus genitais e retirado parte de um testículo. Foi um ataque rápido que cortou seus genitais como uma tesoura e os deixou pendurados por um pedaço de pele. O que fez isso, obviamente, tinha uma mordida bem forte, mas o fato relevante é que não decepou inteiramente. Também devemos notar que isso ocorreu na parte da água onde as pessoas nadam, onde os animais vão, e por isso ela estava turva, então ninguém viu quem o atacou. Gervásio sobreviveu ao ataque, mas quando perguntei onde poderia encontrá-lo, o tio me disse que ele havia morrido, mas de uma doença não relacionada a isso. É a segunda vez que investigo ataques nas margens desse vasto rio. Grande parte do que se esconde sob essas águas ainda é um mistério para mim. D'Alessio disse que os moradores usam regularmente esse trecho da água onde tudo ocorreu. Parece que o local onde o Gervásio foi se banhar também é onde todos limpam os peixes. Eviscerar esses peixes aqui atraiu muitos peixinhos devido ao cheiro do sangue e das vísceras na água. Inadvertidamente, as pessoas faziam isso no local onde os garotos escolheram nadar. Como costuma acontecer, elas foram involuntariamente responsáveis por sua própria desgraça. Se as pessoas fazem isso no local todos os dias, os peixes aprendem que ali existe comida fácil. E por isso dirigem-se para lá, tentando obter algo para comer. Infelizmente para Gervásio, um peixe grande confundiu seus genitais com comida, gerando consequências desastrosas. Se um predador grande e agressivo deixou de temer as pessoas, deve haver evidências de mais ataques ao longo do rio. Mas fui alertado de que alguns trechos do Rio Paraná, onde ele faz fronteira com a Argentina e o Paraguai, são rotas de saída de carros roubados para fora do país e de entrada de artigos de luxo falsos e drogas. Uma investigação descuidada nessa hidrovia remota oferece perigos abaixo e acima da superfície. Perguntar a um pescador como está sendo seu dia parece bem inocente. E aí, como está a pesca? Até que tá boa. Teria ele ouvido falar de algum ataque no rio? Onde ele estava? Ele estava dentro da água quando aconteceu isso. É muito interessante. Ele me contou o caso de duas pessoas que procuravam um motor que tinha caído de um barco. Um dos homens estava sob a água, procurando o motor, quando algo o mordeu. E quando ele emergiu, 2 dedos do pé haviam sido decepados. Foram cortados. Foi igual quando aconteceu... Eu perguntei se era o único caso e ele disse que não. Houve outro perto daqui. Algumas pessoas nadavam no rio. Uma criança foi mordida na perna. Quando ela foi tirada da água, a criança gritava e chorava e faltava um pedaço da perna. Como era um local onde as pessoas gostavam de entrar na água, as autoridades envenenaram aquele trecho do rio para matar o que havia na água. Espero que os efeitos do veneno tenham se dissipado, porque tenho trabalho a fazer. Ainda não sei se estou atrás de um caçador que usa o faro ou a visão. Um pedaço de peixe mal cheiroso, cuja forma desperte a atenção, pode atrair os 2 tipos.
Ele se parece muito com a piranha, exceto pela cor. Tem o tamanho de uma piranha preta que, pelo que sei, não existe aqui. Há mais de 60 espécies na família da piranha. E muitas mudam de forma e cor à medida que crescem. Por isso pode ser bem difícil identificá-las. Mas localmente ele se chama palometa. É uma piranha que se adaptou a viver em águas mais frias. Eu quero ver como é que eu vou tirar o anzol, porque normalmente uma piranha eu seguro pelo corpo. Mas o corpo dele é tão grande que será difícil segurá-lo com uma só mão. É um animal impressionante. Os dentes são extremamente afiados e talvez seja o principal suspeito da amputação dos dedos do mergulhador. Mas as maxilas não são grandes o bastante para o corte único nos genitais do Gervásio. Às vezes, os ataques deixam uma identificação, um ferimento que eu reconheço. As marcas dos dentes talvez sejam a maior pista para identificar o responsável. Preciso localizar mais vítimas. Eram afiados. Subindo o rio, encontro um vilarejo amaldiçoado por ataques de criaturas que aterrorizam a Argentina, no Rio de Sangue. Estou no meio de um amplo sistema de rios e áreas pantanosas que se espalham ao sul da bacia amazônica. Caço um monstro de rio que vem atacando pessoas ao longo dessas margens remotas. Encontro mais vítimas no vilarejo ribeirinho. Dessa vez, não foram pessoas que nadavam no rio, mas pescavam. Soube que um garoto perdeu o dedo para uma palometa. Pelo que eu entendi, foi isso. Mas algo muito maior atacou seu padrasto. O homem pescava com uma linha de mão. E sentiu um puxão forte. Mas quando trouxe o peixe para o barco, ele se soltou do anzol e mordeu seu tornozelo. Ele ficou apavorado. Não porque pudesse mordê-lo de novo, mas porque o peixe que se debatia e mordia podia atacar sua filha pequena que estava no barco com ele. Depois, no vilarejo, encontrei a família vitimada. Bom dia. Mostre a mão para ele. O garoto viu que foi uma palometa que arrancou seu dedo. E, felizmente para mim, seu padrasto também reconheceu o peixe que o mordeu. Que peixe? Piraju. Piraju. Piraju é um nome que desconheço. Ele me diz que é bem maior que a palometa e que não foi o único homem atacado nesse vilarejo. Foi isso que o Piraju fez com a mão dele. Cláudio Torres fisgou um piraju possante no início desse ano. Quando ele saltou fora d'água, ainda no anzol, enterrou os dentes em seu joelho. Não há ambulatórios médicos adequados por aqui, e o ferimento foi tão profundo que levou um mês para cicatrizar. Aqui o que eu guardei. Quando o localizei, Cláudio Torres tinha um souvenir terrível. Esta aqui é a maxila inferior desse peixe. Dentes serrilhados, há 2 fileiras e uma outra fileira interna ligeiramente menor. Nunca tinha visto dentes como esses. O peixe mais parecido seria um cabeça de cobra, mas nunca ouvi dizer que existissem por aqui. Foi ele que me fez isso. E também... isso aqui também. Dá para ver claramente onde as maxilas superiores e inferiores o acertaram, dando ideia do tamanho potencial do peixe. Teria sido um piraju responsável pela terrível mutilação genital de Gervásio. O pescador também usou outro nome para a criatura que os atacou. Ele é o tigre do rio. Ele disse que algumas pessoas chamam esse peixe de tigre do rio. Não apenas porque ele é um predador eficiente, mas também pela coloração. Segundo ele, tem uma coloração amarela com listras negras. E outra coisa que esse peixe faz... Tigre do rio parece bem apropriado a esse peixe destemido que tem atacado pessoas nesse rio. Mas fiquei sabendo que nos meses mais frios do ano, ele não fica perto da margem, e sim nas águas profundas do canal principal do rio. Já vi os dentes de alguns peixes desse rio.
Então usarei iscas artificiais robustas. Há muita água para ser explorada. O nome Paraná significa semelhante ao mar. Por isso, pescarei de um barco em movimento. A isca estará logo atrás, a cerca de 90 metros, numa linha multifilamento de baixo diâmetro que penetrará na água e levará a isca para o fundo. Há uma vibração boa e rítmica vindo pela linha e a ponta da vara está oscilando. Isso significa que a isca está funcionando muito bem. Correndo, correndo. Algo muito forte pegou a isca e a batalha começa. Tá puxando a linha, puxando a linha, tá puxando a linha. A fisgada ocorre a uma longa distância e o peixe está lutando. Então, preciso de linha para compensar. É bem cansativo. Preciso da linha, está puxando, puxando. É um peixe grande. É um peixe grande. O que pegou a isca é maior que uma piapara ou uma palometa. Eu espero que aguente. Na teoria, isso acaba desgastando muito o peixe, sofrer pressão vinda de cima. Mas esse peixe está resistindo demais. Na verdade, não está apenas resistindo, está exigindo linha. Essa pode ser minha única chance de ficar cara a cara com o tigre do rio. Mas ele é tão forte que tenho medo de perdê-lo. Estou à caça do tigre do rio, um peixe que tem atacado brutalmente os habitantes ao longo de um rio argentino remoto. Mas o peixe que fisguei é um lutador tão forte que tenho medo de não conseguir vê-lo. Minhas costas já começam a doer. Estão doendo muito. Senti um leve tremor aqui. Meu braço. Esse peixe ainda luta muito. E eu tô ficando cansado. Ele está lutando comigo há meia hora e não dá sinal de cansaço. Ele está puxando a linha devagar, à medida que se afasta. Sempre que ele faz isso, eu fico esgotado. De repente, a situação muda. O peixe parece estar ficando mais agitado. Mas isso não é um sinal de aumento de força. Ele está se aproximando do barco. Já vai sair da água. Subindo, subindo. Já vejo bolhas na água. É um surubim. Um bagre forte e predador. Esse é o maior que eu já peguei. Quero ver mais de perto esse monstro de 35 quilos. Eu vou ficar aqui, que é melhor. Esse predador eficiente supera muito o palometa. Tem centenas de dentes minúsculos que atuam como fitas antiderrapantes, agarrando e imobilizando as presas. Mas não causariam danos graves à carne humana. Eu não vejo nenhum problema em pôr a minha mão aqui. Eu não vou perder nenhum dedo. Não há como ele tirar um naco da minha carne. Então, embora seja impressionante, não é o peixe que estou procurando. Minha batalha épica nesse rio imenso me trouxe um monstro de verdade. Mas não o tigre do rio. Com o clima frio atuando contra mim, preciso obter ajuda local para me concentrar na área do tigre do rio. Boa tarde. Um homem me diz que o tigre do rio é tão agressivo e veloz que parece surgir do nada. Quando tem sangue, ele ataca. E é muito ruim, não tem jeito de se defender. Se ele farejar sangue na água ou algo similar, ele vai atacar. Mas as pessoas não conseguem se defender. Por isso, não é de admirar que alguns tenham fé no santo vaqueiro. Ele fica aqui dentro. E eu conto com a proteção dele. O homem por trás do mito era um gaúcho ou vaqueiro que foi enforcado por tentar ajudar os pobres dessa região. Uma história que ecoa até hoje. Para o rapaz Gervásio, que cresceu numa cultura de gaúcho macho, onde as pessoas aprendem a montar quase antes de saber andar, perder a virilidade para um monstro de rio deve ter sido um golpe muito cruel.
Quando perguntei a Thomas Torres onde podia achar o tigre do rio, ele me disse que a água estava fria demais para ele ser caçado aqui nessa época do ano. Para ter alguma chance de ficar cara a cara com um, agora devo ir até as áreas pantanosas que estão ligadas ao rio, onde as águas mais rasas às vezes são mais aquecidas. As estradas não chegam até esses charcos desolados e virtualmente inabitados. Poucos se aventuram aqui, a não ser os gaúchos, cujo gado pasta ao redor das margens inconstantes. Olá, Oi. eu sou o Jeremy. Oi, tudo bem? Escuta, eu posso entrar facilmente aqui ou é um pouco... Não. O solo aqui é como um piso falso que fica se movendo. O solo é bem traiçoeiro. A grande parte do que aparenta ser terra não é terra. Há água por baixo. Se você pisar, você vai afundar. Ele disse que os juncos flutuantes se deslocam constantemente sob o vento, redesenhando os canais. Dizem que um assassino que fugiu há 2 anos está aqui, mas a polícia não consegue localizá-lo. Será que tem tigres do rio aqui? Tem, sim. Tem sim. Tem, mas não é fácil pegá-los. Então eu devo usar este aqui? Uhum. Eu mostrei o anzol e perguntei se serviria. É. Ele confirmou, esse peixe tem muita força. Tem muita força mesmo. Quando ele ataca, a sua maxila desfere uma mordida forte. Algo menor que isso acabaria destruído. Em troca de alguns anzóis valiosos, os gaúchos concordam em me levar até um dos poucos barqueiros que sabe como se deslocar por essas águas inexploradas. Mas isso exige que eu ajude a levar o gado através de um rio quase congelante. Ei, bom garoto. De manhã bem cedo, o barqueiro Túlio concorda em me levar pelos canais remotos e infestados de jacarés. Essa vasta área pantanosa, que é quase o dobro de Everglades, é conhecida como Esteros del Iberá. Viajei quase 800 quilômetros em busca do tigre do rio e as águas que encontro aqui não são como eu esperava. O nome indígena Iberá significa água brilhante. A água é incrivelmente límpida, mas infelizmente isso significa que o que vive aqui irá me ver antes que eu o veja. Túlio me diz que o único jeito de enganar o tigre do rio aqui é através da pesca com mosca, lançando de certa distância uma isca que imita um peixe numa linha quase invisível. Eu tento imitar um peixe pequeno, dando pequenos puxões na linha com a mão. Isso imita um peixe pequeno. Qualquer coisa carnívora que haja ali embaixo será atraída até ela. Espero que essas águas, no meio dessa área pantanosa isolada, estejam aquecidas o bastante para que o tigre do rio venha caçar. Opa, tem a cor certa do que eu procuro. Tudo o que preciso fazer agora é examinar seus dentes de perto. Estou no meio de um pântano infestado de jacarés, numa área esquecida da Argentina, caçando um peixe agressivo que nunca encontrei. O destemido e sanguinário tigre do rio. Opa! Reconheço o peixe na minha linha como um dos maiores lutadores de água doce da América do Sul. Tem a cor certa do que procuro. Um peixe que dá muito trabalho para manter no anzol.
Peguei. Já deu para ver as listras. Já deu para ver. Deve ser ele. Meu guia Túlio confirma que é o tigre do rio, também conhecido aqui como piraju. Mas eu o conheço como dourado, um peixe que vi apenas algumas vezes. Ele é como uma barra de ouro viva, tão dourado que recebeu esse nome. O nome faz referência à sua cor, assim como o da cidade fabulosa de El Dorado. Esse peixe musculoso é um lutador vigoroso que não é facilmente dominado. Sua bravura na linha é lendária. Sob as placas reluzentes das brânquias ficam os músculos da maxila, responsáveis pela força de sua mordida fenomenal. Bom, eu não quero chegar muito perto porque ele tem dentes. E observando aqui, o ângulo de sua maxila é equivalente ao de uma turquês. As fileiras de dentes similares a uma serra ficam parcialmente ocultas pela carne. Mas sob pressão, eles penetram profundamente. Ouvi dizer que o dourado pode atingir 30 quilos. Já dá para imaginar o dano que um peixe grande causaria. Mas se a ideia é provar que o dourado foi responsável pela mutilação genital de Gervásio, terei de comprovar isso. Bom, o que eu preciso fazer é capturar um maior do que este. Mas isso não vai acontecer aqui. Longe do calor da Amazônia, sou refém das estações. Túlio me disse que no inverno só há um lugar onde encontramos os grandes dourados. No rio Uruguai. Esse outro grande rio é ligado ao rio Paraná e o dourado patrulha os dois. Mas no inverno, o único local onde os peixes maiores ainda estão ativos é no Uruguai. Abaixo de uma represa que impede suas presas de subir o rio. Aqui, há comida suficiente para eles caçarem em águas profundas, seja qual for a temperatura. Essa represa abriga gigantes. Essa estrutura enorme é a represa de Salto Grande. É um muro de concreto e aço de 3.000 metros ligando a Argentina e o Uruguai. Atrás, há um lago de mais ou menos 800 quilômetros quadrados, bilhões incalculáveis de metros cúbicos de água. A água é liberada e movimenta as turbinas, gerando eletricidade. E é nessa turbulência, abaixo das turbinas, que esse superpredador prospera. As represas são locais perfeitos para os grandes peixes. O fluxo turbulento imita corredeiras e cachoeiras onde os grandes predadores podem se esconder e se desenvolver enquanto a água castiga os peixes menores. É nessa água perigosamente agitada que eu vou pescar. Mas essa instalação de alta segurança é rigidamente controlada e por isso preciso obter acesso especial. Mas esse não é o meu maior desafio aqui. O maior desafio será atrair e depois trazer o peixe. Eu não sei, talvez o melhor seja tentar algo assim. Parece um peixe de verdade, além de ter um pouco de movimento. Acho que vale a pena tentar. Para evitar que a maxila do dourado corte a linha, terei de usar um fio de aço. Pelo menos aqui, na represa, estamos mais equilibrados. Com a água tão turva, o dourado não poderá me ver tão facilmente. Peguei. Escapou. Fugiu. O problema não foi no fio, mas na parte de cima da linha. Isso aqui é fluorocarbono, super rígido, mas acabou se partindo ao encostar e roçar sobre as rochas. O peixe deve ter levado a linha ao redor de uma rocha e então ela se arrebentou. Esse é um dos desafios de se pescar nesse local. Mas pelo menos confirmo que estão aqui e estão em atividade.
Isso aqui foi cortado. Até parece que ele foi serrado. Isso aqui já era. Terei de pensar em outra coisa. Vou trocar por iscas mais robustas. Plástico e madeira envernizada. Mas atrair esses peixes das profundezas turbulentas será uma tarefa difícil e perigosa. Peguei um peixe. Peguei um bom peixe. Enfiar o anzol na maxila óssea do tigre do rio é uma coisa. Mantê-lo ali é outra. Estou descobrindo por que alguns consideram o dourado o peixe de água doce mais brigador. Atrair a atenção deles não é problema. Mas manter o anzol nas maxilas impenetráveis está sendo um desafio enorme. Muito bem. O peixe fugiu. É melhor repensar. Preciso adotar outra abordagem. A luz vai se acabando. É melhor sair da água agora. Na manhã seguinte, estou pronto para recomeçar a batalha. Mas as condições da nossa área de caça mudaram. A represa não está gerando tanta energia hoje. Os operadores cortaram o volume de água que passa pelas turbinas. A água baixou dramaticamente e, com isso, ela expôs as rochas que são locais de emboscada perfeitos para os predadores. Uma rocha como esconderijo, um pouco de água parada, algumas presas se debatendo na corrente. Se isso me servirá de alguma coisa, ainda não sei. Eu vi alguma atividade. Vou tentar atraí-los até este pedaço de plástico bem colorido. Acho que consegui, peguei. Se atraí-los, será que conseguirei manter o anzol naquela maxila dura? Num instante, algo mudou. Os peixes pararam de reagir à minha isca lá embaixo. Mas vi algo se movendo na superfície. É um bagre. Ou melhor, a metade de um bagre. Ainda está vivo. Dá para ver que ele foi cortado. Alguma coisa o cortou aqui, olha, bem aqui. Estou atrás de um peixe capaz de fazer uma laceração perfeita. Amputar igual a uma guilhotina. Acho que encontrei a evidência que procurava. Estou aqui comparando mentalmente isto a uma certa parte da anatomia humana. Isso aqui tem um osso no meio, tem uma coluna vertebral. E ele cortou tudo. Isso é terrível demais e impressionante. O responsável está em algum lugar logo abaixo de mim. Na sombra da represa. Tenho de agir logo se quiser ter sucesso. Se for metade da fera, que imagino que seja, ainda deve estar com fome.
Peguei. Apesar da aparência esguia e reluzente, é um monstro de rio sanguinário. O super lacerador e veloz dourado. Suas maxilas virtualmente impenetráveis ameaçam o meu anzol. É isso. Com uma cabeça similar à do Pitbull, esse peixe imponente pesa mais de 18 quilos. Aqui está ele. É bem grande. Olha a cabeça dele. Veja os dentes. E o tamanho dos músculos da maxila que ficam na dobra da brânquia. As maxilas parecem tenazes, principalmente perto do ângulo. Muito fortes. Já abri maxilas de peixes muito maiores sem hesitar. Mas de jeito nenhum tentarei manipular a boca desse monstro escorregadio. Essa boca me faz lembrar daquela armadilha à base de molas. Não é tanto pelo tamanho ou pelos dentes afiados. É pela força bruta que aciona essas maxilas. E se você ainda tem dúvida, basta lembrar do bagre cortado ao meio. Qualquer parte da anatomia humana que fique entre essas maxilas, daqui nada consegue escapar. Vi o estrago imposto contra as pessoas ao longo do rio. E agora não tenho dúvidas de que um dourado teve velocidade, força e equipamento para mutilar a virilidade do Gervásio. Os encontros ferozes que descobri ensinam uma dura lição às pessoas que vivem ao longo do rio de sangue da Argentina. Ali embaixo, a situação é bem simples. Ou você come ou você é comido. É uma cadeia alimentar sangrenta que, em geral, ocorre na surdina, além do nosso conhecimento. Se você ficar do lado errado dessa cadeia alimentar, poderá enfrentar consequências sanguinolentas. Por esse motivo, devemos torcer muito e ter cuidado para que nunca estejamos do lado errado, na hora errada. Versão brasileira, DPN Santos.